Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos contar a importantíssima e digamos que peculiar história do apóstolo Pedro. Então, se você não conhece e está curioso para conhecer tudo que ele fez de importante, ou se você já conhece e quer relembrar de alguma coisa, eu te peço para você assistir esse vídeo até o final. E se lá você tiver gostado do vídeo, te convido para se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. E se não for pedir muito, o seu like no vídeo também ajudaria bastante. Combinado? Então vamos logo para a história. A história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. Nesse estudo bíblico, conheceremos mais sobre a história do apóstolo Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época, uma aldeia de pescadores pertinho de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. E ele morava em Cafarnaum, segundo o estudo de vários pesquisadores. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. É bem provável que seu pai Jonas também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Vocês podem conferir essa passagem lá em Marcos, capítulo 1, versículo 30. Além disso, sua esposa frequentemente o acompanhava em viagens ministeriais na igreja primitiva. O apóstolo Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava aramaico com forte sotaque da região da Galiléia, idioma que também utilizava para ler e para escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na história bíblica. Possivelmente, seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos de Atos, capítulo 15, versículo 14, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E talvez ele tenha adotado o grego Simão como pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Muito forte isso, não é, pessoal? Assim, o Novo Testamento cita o apóstolo Pedro por uma variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas, já o apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro, e Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro, e depois passou a chamá-lo como Pedro. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no jardim do Getsêmani, Pedro se mostrou muito emotivo, com sangue na veia e autoconfiante. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro por intermédio do seu irmão, o apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galiléia. Depois disso, o apóstolo Pedro e seu irmão André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no Mar da Galiléia. Se vocês tiverem essa dúvida, vocês podem conferir essa passagem lá em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Nas listas que trazem as relações dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus. E em muitas ocasiões, agiu como porta-voz dos 12. O apóstolo Pedro
foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Vocês podem conferir essa passagem lá em Mateus, capítulo 14, versículo 24. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da Transfiguração. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio da sua morte iminente no Calvário. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa frase em específico, gente, é alvo de intensos debates há muito tempo. Pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, surgiram muitas interpretações. Duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isto é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem: "Apacenta minhas ovelhas." Vocês podem conferir lá em João, capítulo 21, versículo 17. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que haviam deixado tudo o que tinham para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a história dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, o apóstolo Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Inicialmente, ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. Gente, o apóstolo Pedro ele era meio figura, não era não? Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários para eu saber. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. É possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar disso não estar escrito em nenhum evangelho. Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Vocês podem conferir essa passagem lá em Lucas, capítulo 24, versículo 33 e 34, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Gente, vocês estão vendo a importância do apóstolo Pedro perante o ministério? Preste atenção. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas referente à participação dos gentios na igreja. Pedro foi quem expôs a necessidade de escolher outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi o escolhido. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que ao passar sua sombra os cobrisse. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos, capítulo 3, versículo 6. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas. O apóstolo Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira. Por conta do pecado que praticaram, ambos foram mortos de forma sobrenatural. Na época da forte perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu sua atuação ministerial a outros lugares, como em Samaria, em decorrência da grande evangelização de Filipe, filho de Herode,
ali nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que nesse período Tiago então tenha assumido a liderança em Jerusalém. O apóstolo Pedro também foi responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio, lá em Cesareia. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que o apóstolo Pedro também esteve em Antioquia. Na verdade, é nesse relato que encontramos a referência sobre o conflito entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro agiu dissimuladamente, se associando aos cristãos gentios e depois se afastando deles ao temer a pressão do grupo da circuncisão, que aceitava os gentios na igreja desde que eles se submetessem ao cerimonial da lei de Moisés. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então Paulo repreendeu publicamente pelo comportamento, considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida e o próprio apóstolo Pedro, mais tarde, se referiu a Paulo como nosso amado irmão. Podem conferir na passagem em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Na Epístola aos Coríntios, também somos informados da divisão que havia em tal igreja. Um dos grupos divididos ali alegava seguir o apóstolo Pedro, enquanto outros diziam ser de Paulo, Apolo e Cristo. Isso indica que provavelmente em algum momento ele esteve pessoalmente visitando aquela igreja. Após 50 depois de Cristo, não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora da sua morte. Existe um enorme debate entre os estudiosos se o apóstolo Pedro chegou a morar em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele. Até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-los. Na verdade, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma. Nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período de tempo considerável. A tradição que afirma tal coisa é bastante questionável. Porém, é muito provável que ele tenha passado em Roma em algum momento próximo ao final da sua vida, e que tenha escrito suas 2 epístolas dessa cidade. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo escreve dizendo estar na Babilônia. Essa informação tem sido entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos na ocasião também favorece essa interpretação. Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido torturado em Roma por volta de 68 d.C., assim como foi Paulo. Tertuliano, 200 d.C., e Orígenes afirmou que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou perguntar para vocês, vocês conseguiram perceber como o apóstolo Pedro foi importante? Como ele teve um papel fundamental em diversos ministérios? Como ele teve um papel fundamental no Evangelho? Eu quero agradecer a cada um de vocês que pararam tudo o que vocês estavam fazendo para chegar comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado, de coração. Bom, eu vou ficando por aqui e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um forte abraço.